Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos estudar sobre a lição 4, Deus Triuno, né? E é uma lição muito tranquila de aprender. O textuário diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Amém? Irmãos, a leitura em classe, os irmãos quiserem fazer, lendo ali depois a lição, né? Que vai acompanhando pelo vídeo, depois faz a lição em classe ali, dá uma lida. Mas a gente já vai para a introdução, amém? O Novo Testamento mostra que no período apostólico reconhecia o seu Deus como o triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A triunidade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia, a trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, naquela época, os irmãos já sabiam que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ele sempre falava que ele estava no Pai e o Pai estava nele, e eles eram um só, né? Ele sempre falava para os seus discípulos. O primeiro tópico diz assim: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. A Trindade é um monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo do Novo Testamento. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus é que Deus é um só. Ensina também que o Pai Deus que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. O que isso quer dizer? Deus, ele é um só, mas ele se divide em três pessoas distintas, né? É um Deus triuno. O que é que isso? Como eu posso explicar para os irmãos? Vamos dizer assim: a água, ela tem os três estados dela: o sólido, líquido e gasoso. Mas os três são uma só água, entendeu? São de formas diferentes, mas uma só água, né? Então Deus ele também deixou sua assinatura na criação, né? Se a gente observar o homem, nós seres humanos somos formados de corpo, alma e espírito. Nós somos três em um também. Então Deus ele se manifesta da forma que ele mesmo diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, três em um, corpo, alma e espírito, né? Então Deus ele deixou a sua marca, deixou a sua assinatura na criação. A Bíblia diz que os céus e a terra manifestam a glória de Deus e anunciam o seu firmamento. Então ele mostra que ele é um Deus trino. Se a gente observar nas Escrituras, nos versículos bíblicos, a Bíblia fala a partir desde do Antigo Testamento até no Novo, né, que Deus ele se manifesta de formas, ele é o mesmo Deus, mas se manifesta de formas diferentes, né? Não é três Deus diferentes, não. É um Deus só que se manifesta em formas diferentes. Amém? Então, vamos ler aqui um versículo bíblico para mostrar aqui, né? Perante o poder da palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aqui diz, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. 1 João capítulo 5, versículo 7 e 8 diz assim: há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes, né? Quer dizer, o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Porém, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz assim, para nós, há um único Deus, Pai, quem vive todas as coisas e para quem vivemos, e só um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas,
e por meio de quem vivemos. Então Deus, ele se manifesta, mostra que ele é três em um. Se a gente observar lá em Gênesis, ele diz assim: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Se fosse só um Deus, ele dizia assim: eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Então Deus, ele se mostra, né, que eles três agem juntos, né? Ó, Colossenses capítulo 2, versículo 9 a 10 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça, todo o poder e autoridade vocês recebem a plenitude. Orem a Deus que faça que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou com a propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia que está por vir. Quer dizer, eles trabalham em conjunto, né? Eles trabalham na redenção, na salvação e na libertação, né? O Pai projetou, o Filho executou e o Espírito convence e faz com que nós se voltamos para Deus. Os três trabalham em conjunto. Quando Jesus estava para ser batizado por João Batista, e João diz assim: não, Senhor, eu que tenho que ser batizado. Ele disse: não, vamos fazer conforme o meu Pai quer. Quando Jesus é batizado ali nas águas, em Mateus, eu não lembro em capítulo, acho que capítulo 2, quando ele levanta ali das águas, uma voz brada do céu, desde o Pai diz assim: esse aí é meu filho, a quem muito me dá alegria. E o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Então, os três estavam ali naquele momento: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três eram um só. Outra vez Jesus, ele se transfigura no monte e aparece uma nuvem e diz assim: esse aí é meu filho, ouve o que ele diz. Quer dizer, Deus sempre estava junto ali com Jesus. Então, os três, eles se manifestam de formas diferentes, mas é um Deus só. Até aqui os irmãos estão entendendo? Então vamos para o segundo subtópico, a evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina implica desde o Antigo Testamento, pois as declarações indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como eu falei, né? Aqui no subtópico 3 diz assim: revelada no Novo Testamento. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si, se prega pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A trindade em si, a base bíblica da trindade, salta à vista de qualquer leitor no Novo Testamento e começa pela grande comissão, na distribuição dos dons espirituais, na bênção apostólica, também conhecida como a bênção trinitária, e na unidade da igreja, na obra da salvação, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a trindade, né? Como assim, irmão Daniel? Irmãos, toda vez que Paulo ele ia cumprimentar, ele dizia que a graça do Senhor Jesus, que o Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus esteja convosco, né? Ele sempre falava dos três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aqui, ó, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. 2 Coríntios capítulo 3. Ele sempre, quando começava uma carta, ele sempre falava isso, né? A graça de Deus, ou a graça, misericórdia e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo. Ele sempre mencionava os três, nunca sempre mencionava só um, né? Porque os três são um só, né? Um dia Filipe chegou para Jesus e disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí a gente não fica tranquilo. Aí Jesus disse: Filipe, você está comigo desse tempo todo, você ainda não me conhece? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quer dizer, Hebreus diz assim: Jesus é a revelação visível do Deus invisível, né? Hebreus capítulo 1, olha o que fala. Assim, ó, Hebreus capítulo 1.
Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio de Seu Filho. Foi Ele que Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Está vendo aí? Então, Ele é o próprio Deus aqui na Terra, o Deus encarnado, Deus que se tornou ser humano, né? E passou por tudo que a gente passa e conseguiu vencer a morte, o inferno e ganhou todo o poder no céu e na terra. Amém? Então, vamos aqui ao segundo tópico. As heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pela Igreja Antiga e rejeitadas pelos primórdios, principais ramos do cristianismo. Nessa lição trataremos do unicismo. O unicismo, esse movimento desde a sua origem, no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patriarcianismo e sabialinismo. Os principais heresiastas representados nesse movimento foram Noeto, Praxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade, a divindade de Deus absoluta, do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade. Tipo, eles negam que eles são três em um, né? Eles não negam a divindade de Jesus nem a do Espírito Santo. Eles creem que cada um é um Deus diferente, né? E o Deus Pai é o único Deus. Eles creem num único Deus só, na verdade. Eles não creem na Trindade, né? Que os três são um só. A verdade bíblica, ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas na Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, como eu falei aqui no início. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra, embora eles sejam o mesmo Deus. Com frequência ele se dirige ao Pai como outra pessoa. Também nos seus discursos e na oração sacerdotal, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. Jesus sempre estava falando, né, para os discípulos. Né? Tem uma hora que ele diz assim, Pai, eu não te peço que os livre, eu não te peço que tires do mundo, mas que os livre do maligno. Quer dizer, ele está falando com Deus, o Pai. Um dia Jesus chegou assim, Senhor, Deus, glorifica-me tu, como eu tinha aquela glória quando estava contigo. Deus responde do céu. Alguns ouvem como um trovão, se não me engano é em João, que ele está lá em Jerusalém pregando, e Deus responde assim, eu glorifiquei e glorificarei de novo. Então, Jesus, ele tinha uma comunhão com o Pai, né? E quando ele ressuscita e fica 40 dias ali mostrando que ressuscitou aos seus discípulos, a Bíblia diz lá em Atos que ele deu instruções, e ele disse assim, ficar em Jerusalém para que vocês sejam revestidos, eu não vou deixar vocês órfãos, né? Mas eu vou mandar o Consolador, ele vai fazer vocês lembrar tudo o que eu os ensinei, e vocês serão revestidos de poder, né? Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, até aí vocês vão pregar toda a criatura, né? Então, isso aí, essas heresias, tem que ser combatida, né? Tem muitas igrejas que seguem esse modelo aí de doutrina, mas perante a Bíblia está errado. Quais são, irmão Daniel? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela não crê na Trindade, os Testemunhos de Jeová, né? Aquela Ministério Voz da Verdade, que eles creem em um só Deus, né? Não creem na Trindade. Igreja Pentecostal Unida do Brasil, Igreja Pentecostal Apostólica do Brasil, Igreja o Tabernáculo, Igreja de Deus no Brasil. São igrejas unicistas aqui no Brasil, né? Não crê na Trindade. Amém? E quem foi que criou essas igrejas, irmão Daniel? A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi criada por William Miller, Ellen White, James Whittaker e Joseph Bates, né? No ano de 1863, com a doutrina adventista do sétimo dia. É a igreja que crê algumas partes das escrituras e
no livro de Ellen White, né? Que para eles era uma profetisa. Os testemunhas de Jeová já foram criados por Joseph Smith, né? No ano de... não tá aqui, 1931, né? E eles criaram aquela sociedade Torre de Vigia. Eles não creem na divindade de Jesus, eles creem que o Espírito Santo ele é uma força ativa, ele não é uma pessoa, e só creem no Deus Pai, que eles chamam de Jeová, né? Então são doutrinas que a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para não infiltrar na nossa vida, na nossa, não tirar a nossa fé, né? Por isso que a Bíblia, Jesus diz assim, nós temos que conhecer as Escrituras, temos que ler as Escrituras, temos que meditar, né? Como disse em Deuteronômio, no deitar, no levantar, falar para nossos filhos, né? Para que a gente não caia nesses ventos de doutrina, né? Como diz Paulo, para que a gente não vá em todas as rodas de doutrina ali e se desvie da verdade. Porque nos tempos do apóstolo Paulo já tinha pessoas entrando como lobos no meio das ovelhas, né? Paulo alertou, disse, depois que eu partir, vai surgir lobo no meio de vocês. Vocês têm que ter cuidado, né? Ele diz a Timóteo, pregue em tempo, em fora de tempo. Pregue a verdade, exorte, anima, porque vai surgir pessoas que vão trazer para si doutores que falam o que elas querem, né? E a sã doutrina ela vai causar comichão nos ouvidos. Eles não vão querer ouvir a verdade e trarão fábulas. Então a gente tem que pregar a palavra, ensinar a palavra, ouvir a palavra. E Deus, ele tem um propósito para todos nós. Então, a gente tem que examinar as Escrituras, não tirar um texto fora de contexto, né? E fazer com que as Escrituras seja vivida, né, por nós. Amém? Agora vamos para o terceiro tópico. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema na atualidade existe em alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de uma diferente forma sutil. E por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta: quem conhece a ti, só por Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico espiritual, que implica na comunhão de fé e obediência. O que é isso? Irmão, não é da forma que nós interpretamos, né? É da forma que o Espírito Santo nos faz entender. Porque o Espírito Santo, ele revela, Jesus disse assim, não fique ansioso por o que vocês vão falar, mas o Espírito Santo ele vai lhes dar a palavra. Quer dizer, o Espírito Santo ele nos dá a palavra, ele nos faz entender, interpretar da forma correta, entendeu? As pessoas pegam as suas interpretações, como eu falei, a gente não pode tirar um texto fora de contexto. Ela pega as suas interpretações errôneas e faz uma doutrina. Isso não pode, isso aí é heresia, né? Aqui está falando, Jesus está falando em duas pessoas distintas, né? O Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem ele enviou, né? Jesus mesmo disse, se você nega o Pai, se você recebe o Filho, você está recebendo o Pai. Mas se você nega o Pai, você nega o Filho, ou vice-versa, né? Então, os dois são um só. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude de uma unidade da natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e ninguém conhece o Pai sem o Filho, né? Como disse em Hebreus, ele é a revelação visível do Deus invisível. Então nós precisamos crer nisso aí, né? Agora, uma reflexão bíblica. O que dizer às pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder da palavra não é tal movimento. A palavra de Deus é semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou que sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que sentem bem ouvir tais músicas,
Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrina com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções. Meus irmãos, a doutrina tem que ser a doutrina dos apóstolos, né? Como diz em Atos, se não me engano é capítulo 2, capítulo 3. Eles viviam em comunhão no partir do pão e nas orações, e toda a alma havia temor, e viviam na doutrina dos apóstolos, né? Na palavra de Deus, viviam baseado pela palavra, viviam a palavra, eles viviam em comunhão, né? Então, não por causa de um louvor, não por causa de um testemunho, uma experiência, não era, isso aí não era doutrina. A doutrina deles era o que Jesus tinha deixado e ensinado para os apóstolos, né? Eles perseveravam, né? E a Bíblia diz que Deus acrescentava aqueles que iam ser salvos. Por causa do quê? Da perseverança na palavra, na oração e na comunhão. Eles viviam em unidade. E é isso que Jesus disse, ó, que eles sejam um assim como nós somos um. Deus diz assim, ó, se vocês amarem uns aos outros, eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos, né? Então, esse unicismo, ele nega que Deus é um Deus trino, que Deus é um Deus triuno, Deus que se divide, que se mostra em três pessoas distintas, mas é um Deus só. Amém? Agora vamos para a conclusão. A introdução do credo do Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo antes de tudo deve professar a fé cristã, ao qual é preciso que cada um guarde a perfeita e violada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã está que adoremos um Deus em Trindade, e a Trindade é unidade. Não confundamos as pessoas nem separamos a substância. O problema é que os unicistas separam a substância. E os unicistas confundem as pessoas e assim creem em um Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Amém? Irmãos, então vamos crer de todo o nosso coração, né, que Deus, Ele é um Deus poderoso, é um Deus que está em todo lugar, onipotente, onisciente, onipresente, né? Ele se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se a gente observar Apocalipse, diz que Jesus ele venceu e sentou ao lado direito de Deus, né? E ele governa todas as coisas. Foi-lhe dado a chave da morte e do inferno, todo o poder no céu e na terra. Ele venceu por mim e por você, meu irmão, para lhe dar salvação, vida e vida com abundância. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos por essa lição, Pai. Deus abençoa cada um, Senhor, que está vendo este vídeo, Senhor, na sua casa, abençoa a sua família. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus triuno, Senhor, um Deus que é um só, mas se divide em três pessoas distintas, Senhor, e opera ao nosso favor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta lição, por nos ensinar a verdade da Tua Palavra, Pai, porque só a Tua Palavra liberta, salva, cura, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.